Eu volto a examinar a situação na Colômbia, que a mídia, tanto nacional quanto internacional, insiste em abafar, com receio de que ela possa se repetir aqui no Brasil e outros países que conduzem esse tipo de política neoliberal. Aqui eu peguei, por acaso, o jornal El País, da Espanha, na sua edição brasileira, falando dos gritos de uma Colômbia que explode nas ruas. Que se fala que o país vive crise sem precedente e sem rota de saída, paralisado por protestos iniciados após o presidente Duque anunciar reforma tributária que aumentaria os impostos na pandemia. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa entrevista aqui do prefeito de Cali, Ospina. O Cali é um homem de esquerda, não é esquerda moderada, ele pertence ao Partido Verde e é filho de um ex-guerrilheiro do M-19, aquele movimento que abalou a Colômbia nos anos 90. O que ele conta aqui, por exemplo, ele diz que só em Cali, onde é praticamente o epicentro da crise, não é? Só em Cali houve 41 estações de transportes, né, de transportes públicos, que lá se chama Millennium. É um tipo de metrô de superfície. Houve também 51 bancos vandalizados e 30 supermercados saqueados. Só para, em termos de comparação, em toda a Colômbia já houve 50 mortos atribuídos à violência policial, principalmente por causa dessa política dura do presidente Ivan Duque em reprimir usando as forças de segurança. E só agora é que ele promete um diálogo, e esse diálogo com os estudantes, que são os principais atores, no caso, né, além dos trabalhadores e dos indígenas. Bom, é nessa entrevista que a gente vai se basear para tirar uma conclusão do que acontece naquele país e do que pode vir a acontecer no restante dos países latino-americanos, engolfados por essa política neoliberal que persegue direitos, que reprime manifestações e o direito de expressões, e instala uma política de ajuste fiscal que promete conter a inflação, mas que na verdade só aumenta os preços, diminui os salários e provoca o desemprego generalizado, agora agravado, né, com a pandemia da Covid-19. Esta entrevista do prefeito, de Cali, o nome dele completo é Jorge Ivan Ospina. Ele diz, nesse material, nessa entrevista ao jornal É o País da Espanha, aqui reproduzido pela Globovision, o que ocorre em Cali hoje pode espalhar-se por toda a Colômbia. Aqui diz que a cidade de Cali é a terceira da Colômbia com 2,2 milhões de habitantes. Que continua, a situação lá continua fora de controle. O paro nacional por um aumento de impostos foi aqui muito violento, mais que em qualquer outro lugar do país. A polícia reprimiu os protestos nos bairros, que eles chamam lá, né, as favelas mais pobres. Nesses enfrentamentos, morreram 6 jovens, alguns recebendo balaços dos agentes de segurança. Continua o material de El País dizendo que a fúria se estendeu por toda a cidade de Cali, que está bloqueada em muitos de seus pontos. Em uma viagem de carro se sucedem barricadas e pontos de controles liderados pelos manifestantes. O preço dos alimentos disparou. Há saques
em comércios e postos de gasolina. A polícia perdeu quase que por completo o controle das ruas, onde se começa a ver civis armados disparar contra manifestantes, o que aviva o fantasma do paramilitarismo. Aqui se fala um pouco do prefeito, não é? De 55 anos, o Isvan Ospina Marin. Ele é filho de Ivan Ospina, né, fundador do M19, uma guerrilha urbana dos anos 80. Ambos conversavam em sua casa quando os militares chegaram de surpresa e mataram seu pai. Ospina Filho é membro do Partido Verde, uma formação com vocação pacifista. Sobre os motivos de tanta violência nas ruas, ele tenta explicar. Há conflitos de nossa sociedade que não foram resolvidos em 2019, quando houve outros protestos sociais. A exclusão dos rapazes, né, das rapazes e moças da juventude, as dificuldades para a saúde, o esporte e o trabalho. Mas, além disso, existe um fenômeno muito forte. A apenas 1 hora de Cali, da cidade de Cali, estão os cultivos, né, as culturas da folha de coca mais grandes do planeta Terra. Há 80 mil hectares de coca. E creio que há um conflito armado não resolvido, que o Estado tratou de resolver e não resolveu. Tudo isto é uma bomba Molotov. O prefeito ainda adverte para os riscos de uma nova doutrina de confrontação que estaria sendo adotada naquele país. Ele começa dizendo que o que em Cali esteve presente, e Deus queira que superemos este problema, é o início do que pode ser uma conflagração que pode se ampliar por todo o país. Por isso, é tão importante o diálogo nacional em Cali já. O que nós temos visto é uma nova doutrina de confrontação, com múltiplos atores violentos, múltiplas cenas e pânico. Eu vou contar uma história que explica esta loucura em que estamos vivendo. Ele diz ao repórter que o entrevista. Há um bairro que se chama Siloé. Esse bairro é uma espécie de favelão lá de Cali, né? Onde tem havido cenas de guerra urbana. Há 4 ou 5 dias me chamaram os vizinhos por causa dos tiroteios que estavam acontecendo. E eu fui lá. E escutei os disparos e escutei os estrondos. Depois desse tiroteio tão forte, eu não encontrei os mortos. Aí o repórter pergunta, então, como? Eu creio que se instalou um teatro de operações psicológico. Imagina só, não é? Esse tipo novo de guerra aí virtual. E aí o repórter pede para ele se explicar e ele diz, há uma tecnologia que está promovendo a situação de pânico e levando a um estado de guerra em sua máxima expressão. Eu creio que também há uma tecnologia que muita gente não conhece. Com tudo o que eu escutei, todo o teatro de operações, eu pensei que ia haver, né, pelo menos 20 mortos com aquele tiroteio em Siloé. É que o tataratatá permanente, não é, o barulho de metralhadoras, foi terrível. 2 horas de estrondos, de bombas, pá, o som e o medo. Aí o repórter pergunta, e quem provocou isso?
Resposta dele: não sei. Diante de todo aquele tiroteio, quem ia sair, né, para ver o que estava acontecendo? Quando eu chego a esse território, me encontro com a polícia vandalizada, com muito medo, e os médicos da instituição de saúde horrorizados. E só uma pessoa morta por uma arma branca, né, com todo aquele tiroteio.